Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Versículo seguinte, 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vai prestando atenção nos detalhes. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele tenha o domínio. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Diga comigo, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, sede fecundos, sede fecundos. Vocês já têm a minha bênção. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Domínio, o primeiro casal, macho e fêmea, a bênção, se multipliquem, se reproduzam. Meu Deus e Pai, é a tua palavra. Eu não quero ir além da tua palavra. Então ministra aos teus filhos. Pai, são obreiros, são aqueles ungidos, aqueles que receberam a unção do Senhor, que receberam a tua bênção. Meu Deus, que esta palavra possa ter um efeito poderoso na vida dos teus filhos. Que esta pessoa seja alcançada através desta revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então desocupe as tuas mãos. Tenha liberdade. Vamos aplaudir esta palavra. Diga glória a Deus. Então pode se assentar, pode se assentar. Há um segredo na Bíblia. É o princípio, a lei da reprodução. Preste atenção. Sede fecundos, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Foi o próprio Deus quem determinou a lei da reprodução.
E como o homem se reproduz? Macho e fêmea. Os dois se unem, a mulher, ela apresenta o óvulo, o homem, o macho, a semente, o espermatozoide, e nessa união nasce uma vida, acontece a reprodução. Não tem segredo. Agora, Deus criou diretamente só um. Que foi o homem. Adão foi criado com as próprias mãos de Deus. Do barro, Deus fez o homem, soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem se fez alma vivente. Então Deus, diretamente, só criou um. Para que a mulher, Eva, viesse a existir, Deus teve que ir até o homem original que ele criou. E do homem, o único que ele criou, Deus tira uma das suas costelas, e da costela do homem, Deus faz a mulher. Deus forma um casal, Deus ministra a bênção, dizendo: ei, dentro de vocês existe o poder da reprodução. Sede fecundos, multiplicai-vos. Vocês já têm a minha bênção, enchei a terra. E deste casal, hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. De um casal. Primeiro Adão, o único que foi criado realmente por Deus. De Adão, Deus tira a mulher, se forma um
um par. Um casal, macho e fêmea. E deste casal, desse casal veio 8, sem contar aqueles que morreram no dilúvio, 8 bilhões de pessoas. Uau! O poder da reprodução. E eu quero que você saiba que dentro de cada um de nós também existe um poder. Se você tem uma semente na mão, se você plantar esta semente, vai nascer uma árvore que vai dar frutos. Em cada fruto haverá sementes que irão se reproduzir novamente. Então, se eu tenho uma semente de laranja na minha mão, na verdade, se você olhar direito, eu tenho um laranjal. Quem está me entendendo? Deus trabalha com sementes. Deus não começou com uma colheita. Deus começou com um. Deus não começou com 10, 50, 100 para chegar a 8 bilhões. Deus começou com um. Deus queria ter uma nação, um povo que fosse só seu. Israel. Quem ele chamou? Abraão. Ele não chamou 10, 20, 50, 100 mil para formar uma nação. Ele chamou um só homem, Abraão. E Deus disse a Abraão: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Você será pai de multidões. A tua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Deus queria uma nação e ele começou com. E olha que nação numerosa, né?
Um povo que dura até hoje. Queridos, dentro de cada um de nós existe esse potencial. Nós temos a capacidade de gerar filhos espirituais. Deus criou o homem conforme a sua imagem. Deus os abençoou. Preste atenção. Ele abençoou o casal. Deus os abençoou, macho e fêmea. Entregou o domínio, não foi só para Adão, mas para a mulher também. Ele entregou o domínio para o casal. Não foi só para o homem, para Adão. Então, mulher, eu espero que você aplauda a Deus com isso que eu vou falar agora. Não deixe ninguém te diminuir. Você é igual, tem o mesmo poder, a mesma autoridade para dominar como o homem. Você não é inferior. Mulher, você não está abaixo. Deus os abençoou, macho e fêmea. Deixará o homem seu pai, sua mãe, apegar-se-á à sua mulher. Não é deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a outro homem. Não é isso. Macho e fêmea. A Bíblia está clara. Macho e fêmea. Entre os dois não há uma coluna do meio. Quem está me entendendo? E Deus os abençoou. E a bênção também está sobre nós. Porque a partir do momento que eu nasci de novo, através do Espírito Santo, agora eu sou de Cristo, eu fui restaurado, eu tenho a bênção de Deus para reproduzir e multiplicar. Quem está comigo acompanhando, dá um glória a Deus. Porque Adão e Eva, eles tiveram a bênção, mas desobedeceram. Perderam porque se afastaram de Deus. Jesus veio restaurar a nossa posição. E a bênção está sobre nós, obreiros. Nós temos esse poder, essa capacidade de gerar filhos para Deus. Você tem gerado filhos para Deus? Para gerar filhos,
Eu vou descer que eu quero olhar para você. Para que a pessoa ela tenha o domínio, ela precisa ter autoridade. E para ter autoridade, ela precisa saber quem ela é em Cristo. Ela tem que saber qual é a sua identidade. Sabendo quem ela é em Cristo, qual é a sua identidade, ela recebe o quê? Autoridade. E tendo autoridade, ela passa a ter o domínio. Se a pessoa não sabe qual é a posição dela em Cristo, ela jamais terá domínio. Jamais terá domínio, porque ela não sabe quem ela é em Cristo. Um policial, ele vai até a tua casa, não importa o motivo, ele bate na porta, você olha, e ele diz: é a polícia. Aí você diz para ele: posso ver a tua identidade? E todo policial, ele é diferenciado pelo uniforme, pela farda, pelo uniforme que ele usa e o distintivo. Então, se ele bater a tua porta dizendo que é um policial, você vai querer confirmar. Eu preciso saber da tua identidade. Me mostra a tua identidade. Ele tem que mostrar o distintivo, tem que mostrar que realmente ele é um policial verdadeiro, que ele não é fake, que ele não é falso. Mas você vai identificar pela roupa que ele usa, pela farda. E já nessa roupa, nessa farda, já existe uma identidade. Você sabe que é um policial, você sabe que é um bombeiro, você sabe que é um médico, você sabe que é um piloto de avião, pela roupa que a pessoa usa. Naquela roupa, naquele uniforme, está dizendo quem é a pessoa. Ele tem uma identidade. E porque ele tem uma identidade, ele também tem autoridade. Se você não souber, se você falhar em descobrir quem você é de verdade, você também vai falhar em exercer a sua autoridade. Porque a tua autoridade está na tua identidade. Você sabe exatamente quem você é em Cristo? Qual é a posição que você ocupa?
Quando alguém olha para você, irmãos, olha aqui para o pastor. Quando alguém olhava para Abraão, só via um homem, Abraão. Mas quando Deus olhava para Abraão, Deus via uma nação. Quando alguém olha para você, está vendo um indivíduo. Mas quando Deus olha para você, Deus está vendo almas. Filhos que você tem poder, capacidade de gerar, produzir para Deus. Quando alguém olha, só vê uma semente de laranja. Mas olha direito, não é só uma semente de laranja. Dessa semente pode nascer um laranjal. Deus olha para você não como os homens te olham. Não como as pessoas te veem. Deus olha para você, Deus olha para a tua descendência, filhos, netos, bisnetos, e Deus está enxergando que de você vai nascer uma geração. Xarabachuricanta rasumiandanaias. De você vai nascer uma geração, e esta geração pode gerar muitos filhos para Deus. Você pode ganhar muitas almas para Jesus. Queridos, o que eu estou tentando pelo Espírito, Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo que você tem o poder dentro, você tem a bênção. Através de Cristo você tem a bênção da fertilidade. Que você pode gerar muitos filhos, você pode ganhar muitas almas para Deus. Agora preste atenção. Olha aqui para o pastor novamente. Eu vou entrar agora mais no lado espiritual. Para gerar filhos, você ouviu e sabe disso, é necessário 2. Para gerar filhos naturais, marido e mulher, o casal, os dois, Deus sempre começa, não é com muitos. Pastor, pastora, obreiro, Deus quer começar com você. Quem está me entendendo? É você, é em você que Deus está interessado, por isso que você está aqui nesta noite. Precisa de um casal, é assim que Deus trabalha. Precisou de um casal de elefantes, precisou de um casal, o leão e a leoa.
precisou do macho, da fêmea, para que viessem filhos, a multiplicação, a reprodução. E no espiritual, também precisa de 2. Quem quer saber, dá um glória a Deus. Precisa da palavra de Deus. Precisa do quê? Fala, repete. E segundo, precisa do Espírito Santo. Pastor, dá para explicar? Pois não. A palavra de Deus é a semente. Jesus disse isso. Jesus disse que a palavra de Deus é a semente. E precisa também do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fertilizante. Preste atenção aqui, pastor, porque a gente ama pregar a palavra, né? Só a palavra, olha que revelação. Só a palavra não vai gerar filhos. Você pode pregar a palavra maravilhosamente, mas só a palavra não gera filhos, porque está escrito que a letra mata. A letra mata. Não pode ser só a palavra. Para que a vida de Deus se manifeste no coração de uma pessoa, tem que ter a palavra e o Espírito de vida, o Espírito Santo, que vai trazer vida a essa semente. Oh, glória! Então, não despreze o Espírito Santo. Tem pastor que só está na palavra, prega a palavra, uma bênção, mas a igreja não cresce, não gera filhos, porque a letra mata. Tem que ter a atuação do Espírito Santo, porque quem traz vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer germinar esta palavra, que é a semente, que vai fazer germinar e a pessoa vai nascer de novo. A pessoa vai nascer de novo porque está sendo gerado dentro dela esse poder da semente, que tem um potencial, que tem uma capacidade, mas a semente não é nada, precisa ter aqui o Espírito Santo, para que a vida, você quando nasceu de novo, você nasceu por obra do Espírito Santo. Você ouviu a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir dessa palavra, você ouviu a palavra, a semente entrou no teu coração, aí veio o Espírito Santo e fertilizou. Fertilizou essa semente, que é a palavra.
E você está aqui agora aplaudindo o Senhor Jesus, é ou não é? Irmãos, obreiro, agora eu vou entrar no céu. Já fechei a Bíblia, tá? Jesus falou que nós seremos como os anjos. Não haverá casamento no céu. Vocês estão comigo aqui? Não vai precisar gerar filhos no céu. Você tem que gerar filhos para Deus aqui. No céu, não vai haver casa. Ai, pastor, fiquei triste agora. Será que não dá para arrumar lá um... Não. Jesus falou que nós seríamos como os anjos. No céu não haverá morte. Você entendeu por que não haverá geração, produção de filhos? Porque no céu não haverá mortes. O céu está se falando de eternidade. De eternidade. Lá não haverá doenças, lá não haverá morte, lá não precisará bebês, não vai precisar, porque aqueles que subirem, aqueles que entrarem no céu, não vão morrer mais. Quem está comigo? Te decepcionei. Eu acho que eu decepcionei muita gente aqui. Não vai ter casamento. Você não vai gerar filhos no céu. Não precisa. Porque não vai ter morte. Está se falando de eternidade. Você acha, irmãos? Vou dar um exemplo aqui. O anjo, o arcanjo, o anjo Miguel, lá do livro de Daniel, no Antigo Testamento. Miguel, o anjo guerreiro. O anjo Gabriel. O Gabriel é aquele que dá boas novas, traz boas notícias, que anunciou o nascimento de Jesus, foi o anjo Gabriel. Gabriel que anunciou o nascimento de Jesus. Miguel é aquele anjo guerreiro. Posso te falar? Eles estão atuando até hoje. Pode ter certeza que Miguel, Gabriel e os demais anjos que atuaram naquela época estão atuando, trabalhando até hoje. Porque eles não morrem e nós seremos iguais a eles. Você está me entendendo, irmão? Vamos voltar para a terra. Vamos voltar para a terra. Deus conta com você, obreiro, para gerar filhos para Deus, para Ele.
Deus conta comigo, conta com os pastores. Nós temos que ganhar almas. Nós temos que gerar filhos. Você não é estéril. Deus te abençoou e colocou dentro de você a capacidade de reproduzir, de gerar filhos. Se você não está ganhando almas, se você não está gerando filhos para Deus, para refletir e pensar sobre isso. Você tem a bênção. Você foi restaurado quando você recebeu a Cristo. Nós temos essa capacidade e Deus vai cobrar de nós. Ele deu a ordem. E Deus os abençoou. Quem é abençoado por Deus aqui? E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, frutificai, multiplicai-vos. Deus quer filhos espirituais. Você não está aqui só para gerar filhos naturais. Deus te salvou para que você gere filhos espirituais para Ele. Se coloque em pé em teu lugar, aplaudindo o nosso Deus bem forte.